Márcia, você está lançando o livro O Laboratório e a República, Saúde Pública, Ensino Médico e Produção de Conhecimento em São Paulo, 1891-1933. O que você estudou? Porque essa foi a sua tese de doutorado. Isso. O que você traz aqui para quem se interessa pela história da ciência e da saúde especificamente em São Paulo? Bom, o que me moveu foi estudar a criação da primeira faculdade de medicina, a primeira escola médica em São Paulo, oficial, formal. Mas quando eu comecei a estudar a faculdade, eu percebi que tinha muita coisa em jogo, muitas situações que se completavam na construção da faculdade. Então, o livro, resultado da tese, né, um trabalho muito mais demorado, né, a gente conseguiu juntar várias instituições que participaram da construção desse ambiente universitário em São Paulo. Então, eu estudei a Santa Casa de São Paulo, a criação da primeira Sociedade de Medicina, outras instituições, outros institutos de saúde. Então, foi um conjunto de instituições e administrações relacionados ao período do começo da República em São Paulo que se traduziram na construção de uma escola médica em 13, quando ela começou a funcionar, fundada em 1912. Ou seja, o surgimento da Faculdade de Medicina, hoje a Faculdade de Medicina da USP, não é um fato isolado por obra tão somente do Dr. Arnaldo, tanto é que a faculdade é conhecida como Casa de Arnaldo. Isso. O surgimento da faculdade, a construção, enfim, até porque eu até vou pedir para você contar mais um pouco, da ideia até que ela surja de fato, tem um período que atravessa o século, a virada do século. Mas o fato é que essa ideia, o surgimento, não é algo isolado do Dr. Arnaldo. Envolve uma série de instituições e ideias que estavam no ar naquele momento, é isso? Então é uma parte bastante divertida, eu diria. Eu me diverti muito fazendo esse trabalho, porque tem um problema historiográfico que vira um certo quebra-cabeça para a gente. Por que a Faculdade de Medicina prevista para ser criada em 1892, até 1912 não saiu do papel? Então era um certo jogo de detetive descobrir o que estava envolvido nisso. E a ideia foi então olhar quem que fundou essa faculdade. Além do Dr. Arnaldo, tiveram outras pessoas envolvidas. E aí eu fui buscar o que essas pessoas estavam fazendo em São Paulo nesse período um pouco vago, aparentemente, que não teria tido uma escola médica, um curso médico, alguma coisa muito importante para o país, porque outros estados já tinham suas escolas médicas há algum tempo atrás. Rio, Salvador. E aí foi dessa situação de tentar resolver esse problema, o que estava acontecendo em São Paulo? São Paulo é uma cidade que está crescendo, mudando um governo, alguma coisa estava acontecendo ali, aí eu fui buscar e a minha intenção então foi percorrer esses caminhos junto com esses fundadores, majoritariamente homens, né? como geralmente a gente prevê para esse período, e a gente vai encontrando eles em situações diferentes. Começam trabalhando na administração pública, mas fazem atividades particulares, transformam as suas clínicas particulares, privadas, em atenção hospitalar, tem uma relação muito diversificada no dia a dia. Então, você vai vendo que aquele espaço vago não era tão vago assim, tinha muita coisa acontecendo. Mas por que você deixou isso no ar? E é uma grande curiosidade, enfim, eu acho que uma grande isca também para quem vai ler o livro. Por que a ideia, enfim, oficialmente surge lá no final do século, do século XIX, né? Isso. Mas a faculdade só vai realmente sair em 1900, começar a funcionar mesmo em 1913. O que aconteceu nesse período? Bom, na minha opinião, eu escrevi todas essas páginas para tentar convencer o leitor disso. Na minha opinião, havia uma tentativa de entender qual médico era importante para aquele período da história paulista. E na tentativa de descrever esse tipo de profissional, algumas coisas estavam em jogo. Uma importante situação que me pareceu que estava em todos esses lugares ao mesmo tempo era o início da medicina de laboratório, o início da experimentação dentro da medicina.
Então, a ideia de construir laboratórios que permitissem o início da medicina de ponta daquele momento, que era a bacteriologia, vai estar refletida nessas diferentes ações, numa instituição sanitária, no próprio atendimento clínico, que vai precisar do experimento e da análise clínica para formar o seu médico. Então, enquanto esse grupo não definiu muito bem que tipo de medicina ia ser ensinada, eles não entraram em um acordo. Quando essa situação ficou mais ou menos clara, que medicina é essa? Uma medicina experimental, dentro de construções que para a gente hoje são muito normais, né? Como é fazer um experimento, o que é que está em jogo, o que é que você pode esperar de um experimento, qual o resultado que ele pode proporcionar para o atendimento clínico. Enquanto isso não encontrou uma base sólida, porque nesse período você tem também muitos médicos mais tradicionais, a gente pode dizer assim, que não tinham a experimentação laboratorial como uma parte importante da prática, mas em geral era uma prática clínica, de indivíduo para indivíduo. Isso também vai mudando na medicina no mundo inteiro, e no Brasil e em São Paulo isso fica muito claro para mim, nessa situação toda que está se transformando. O momento ali do surgimento da Faculdade de Medicina coincide com a chegada da República ao Brasil. Queda da monarquia, chegada da República, 1889. A gente sabe que o Brasil, nesse momento, estava fortemente impactado pelas ideias liberais que vinham da Europa. Mesmo que com uma sociedade ainda muito ligada ao passado, uma sociedade arcaica, com escravos, as ideias liberais encantavam a sociedade. Essas ideias liberais que chegam, se chocam com os costumes aqui, tudo isso faz parte de um caldo de cultura que vai também ajudar nas ideias que levariam a essa mudança na medicina e o surgimento da Faculdade de Medicina ou não? Claro que sim, né? Você disse antes na sua pergunta, estava no ar uma sensação de que algo estava acontecendo. E para a medicina, isso, na minha opinião, isso se transmutou numa prática, a prática experimental, que é algo que permite que os indivíduos transformem, né, os seus resultados em algo coletivo. Isso é uma primeira intenção que está dentro dessa nova medicina, da ciência propriamente no começo do século XX. Né? Se você já pensa a ciência como algo coletivo, acho que no começo do XX isso se transforma em algo que deve ser comum a todos, pode estar ao alcance de todos. Então, em certa medida, nem que não haja um discurso específico que relacione o liberalismo e a ciência, mas ele foi importante no nosso caso para fomentar essa mudança de governo. Ela auxiliou o governo a organizar um Estado que não tinha essa organização federativa. Então, essa possibilidade que o Estado de São Paulo passou a ter de gerir a sua própria organização sanitária vem dessa mudança de regime. E os médicos foram os primeiros a se colocar à disposição dessa situação nova. O seu livro ilumina também duas coisas muito interessantes, dois pares opostos que estão enunciados ali. Educação e saúde em oposição à ignorância e à doença. Queria entender melhor isso. Como que isso estava naquele momento ali também? Bom, isso foi me surgindo à medida que eu fui olhando a documentação e percebi que toda vez que os médicos propunham uma ação sanitária, ela vinha junto com uma definição nova de saúde, né? E em reclamo há pouca atitude ou ações que o Império teria feito nesse sentido. Então, você consegue encontrar esses médicos fazendo essa discussão no mesmo momento na Constituinte Paulista, em que a educação também vinha sendo discutida. Então, quais os moldes dessa nova educação de ensino fundamental e médio, como a gente chama hoje? E por vezes, essas discussões se confundiam, elas ocorriam juntos no mesmo momento. Tanto que o governador da província e depois o primeiro governador do estado, que foi o Américo Brasiliense, foi quem definiu em lei o projeto da faculdade, mas ele não conseguiu levar a cabo.
Também porque a situação administrativa e formal do Estado, né, de São Paulo não permitiu que ele tomasse atitudes razoáveis, né, para conseguir instalar a faculdade. E aí a faculdade teve que arranjar outras formas de se instalar. Então, essa situação, o que é saúde, o que é doença, o que é educação, o que é a falta de educação, estava sendo discutido. O ensino fundamental é para todos, é para quem? Ao mesmo tempo que a saúde também dizia, nós temos que ter uma saúde mais plural, embora isso nem sempre aconteça, como a gente sabe. Mas estava em discussão naquele momento. Márcia, muito obrigado pela entrevista. Nada.